Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, numa panela, a gente vai colocar a Coca-Cola, a manteiga, e o cacau. E esperar o cacau se dissolver, a manteiga derreter e tudo ficar bem misturado, bem homogêneo. Então, derreteu a manteiga, percebeu que o cacau já está todo dissolvido, aí a gente pode desligar o fogo, a gente vai despejar nos ingredientes secos. Agora, então, a gente vai colocar então todos os secos, ó, o açúcar. Aqui tem farinha, sal, bicarbonato e a canela. Então, a gente coloca todos os secos e dá uma misturadinha. E agora a gente entra com o líquido na panela. Agora aqui no outro potinho a gente mistura. Aqui a gente tem iogurte sem açúcar, integral. A gente vai misturar com os ovos e a baunilha. Aqui no meu, os ovos já estão junto com a baunilha, então, com a pasta de baunilha. Aí a gente dá uma batidinha, né, uma misturada aqui para poder entrar por último na mistura do bolo. Então, forno pré-aquecido já, para a gente poder assar em 180 graus. A gente vai untar uma forma e despejar agora. Então, essa é uma forma quadrada de 20 centímetros e ela está untada com desmoldante. O forno já tem que estar pré-aquecido em 180 graus. Então, a gente, nesse momento, já leva para assar. Então, para a cobertura do bolo, a gente põe na panela a manteiga, a coca e o cacau, e o açúcar a gente espera para depois que desligar o fogo. Depois que a gente percebe que o cacau conseguiu se dissolver, a manteiga derreteu, a gente vai desligar o fogo e adicionar o açúcar de confeiteiro. Bem, o açúcar incorporou, agora pode deixar esfriando, só aguardando o bolo sair do forno. Bem, o bolo saiu do forno, eu esperei uns 20 minutos até ele ficar morno. Se você derramar essa calda com ele muito quente,
a calda vai amolecer muito e aí corre o risco dela entrar toda na lateral e ficar quase nada por cima. Então espera ele estar mais morno. O ideal aqui seria que a gente deixasse ele estabilizando de um dia para o outro, fora da geladeira, até esse glacê secar, para você poder fazer um corte perfeito ou desenformar com tranquilidade. Caso você tenha muita pressa, você pode sim colocar na geladeira, até no freezer, você consegue colocar e depois fazer o corte perfeito. Depois disso, depois que desenformou, depois que cortou, não tem necessidade de manter o bolo na geladeira. Bem, o meu ficou na geladeira. Agora, para desgrudar das laterais, tem que aquecer uma faquinha ou uma espátula, passa na lateral, limpa a faca. Aquece de novo a faca, passa na lateral e assim sucessivamente até todos os lados estarem soltos. Bom, agora a gente tem que colocar uma assadeira, um prato em cima para a gente poder virar. Eu tenho uma base de assadeira que sai o fundo, então a gente vira. Como o meu tá gelado, estava bem gelado, eu passei um maçarico para poder desgrudar no fundo e a gente desenformar. Se você não tem um maçarico, você pode colocar um pouco no bico do fogão antes de virar. Esquenta um pouquinho para ele soltar e você conseguir desenformar. Então, repara como ele sai perfeitamente, sem grudar. Agora a gente pega um outro fundo de uma assadeira, um outro prato, para poder desvirar e agora sim poder fazer o corte. Bom, agora a gente faz o corte. Se você mora num lugar muito quente e essa cobertura tá derretendo, você pode colocar na geladeira de novo para poder fazer o corte perfeito. Aqui eu dividi no meio e depois no meio de novo. Sempre aquecendo a faca para ficar bem bonito, bem retinho e não sair melecando tudo. Aqui é o mesmo esquema, esquenta a faca, faz o corte, limpa num pano ou num papel, esquenta ela de novo, faz o corte, limpa e assim você vai continuando. Aí você vira e termina os cortes, fazendo os quadrados. Mesma coisa, sempre limpando a faca. Bolo de Coca-Cola finalizado, ele é super versátil. Ele fica no forno rapidinho, nesse tamanho, 20 por 20, entre 30 a 35 minutos, ou até o palitinho sair bem sequinho. Você pode colocar ele num prato e colocar a calda depois que você desenformou, ou você pode fazer daquele jeito que eu mostrei, que é colocar a calda dentro da assadeira ainda com o bolo morno, a calda fria mais o bolo morno, e aí esperar ele estabilizar para poder cortar. É um bolo que aceita ir para a geladeira, então se você tiver pressa para desenformar, você pode colocar na geladeira e até no freezer para aquela caldinha criar logo a crosta para você conseguir cortar. O melhor dos mundos é deixar ele estabilizar em temperatura ambiente. Então, como estabilizou esse aqui, eu não tinha pressa, eu coloquei, aí no dia seguinte, coloquei no dia à noite, no dia seguinte ele já estava sequinho. Se você não tem esse tempo para esperar estabilizar, você pode colocar na geladeira só para este momento, só para você conseguir fazer um corte bonito e conseguir desenformar. Feito isso, depois ele fica em temperatura ambiente, não é um bolo que precise ir para a geladeira. Até porque o glacê ele fica meio úmido, né? Quando você tira ele da geladeira ou do freezer, ele começa a suar, ele fica brilhante, depois ele vai estabilizando e volta a ficar opaco. Então, se precisar, você pode colocar na geladeira para desenformar, para fazer o corte bonito. Lembra de aquecer a faca se você for fazer aquele corte perfeito. Aquece a faca, limpa
E aí você vai ter um bolo com um corte muito lindo. E depois guarda em temperatura ambiente. Quanto mais quente tiver o bolo quando você colocar a calda, obviamente que mais ela vai entrar no bolo. Mas esse aqui que foi desenformado e depois que a gente colocou a calda, fica tão bom quanto, porque ele por si só ele já é um bolo extremamente úmido e macio. Então não tem assim essa sangria desatada de colocar a calda com o bolo muito quente. Mas é óbvio que se ele tiver mais quentinho, ela dá uma penetrada no bolo e aí ele fica sensacional. Então esse é o nosso bolo de Coca-Cola. Eu quero que você faça, prove e aproveite.